Oi, pessoal, vamos começar o terceiro bimestre com o nosso assunto frações, tá? Deixa eu só explicar para vocês rapidinho. A gente está aqui na semana 1 do ciclo 1. O ciclo 1 vai ter 4 semanas e o ciclo 2 e o ciclo 3 vão ter 3 semanas cada um, tá? Então, a gente está na primeira parte aí da nossa matéria, tá? A gente vai estudar frações. E a gente vai ficar algumas semanas estudando frações, porque tem bastante coisa para a gente ver desse assunto, tá bom? Vamos lá então. Bom, frações, a gente fala primeiro que são partes do inteiro, tá? Então, uma fração é uma parte do inteiro. Mas a gente vai ver nas frações que, na verdade, é muito mais do que isso, tá? Eu não vou jogar fora esse conceito que eu disse para vocês, de que é parte do inteiro, tá? Então, vamos dizer aqui, ó, a gente está bem acostumado a trabalhar com isso aqui. Ou você tem uma pizza inteira, ou a gente sempre fala em sala de aula também que você pode ter um chocolate, tá? A gente pensa assim nessas coisas porque são coisas que a gente realmente acaba cortando e dividindo no nosso dia a dia e também porque fica mais fácil para explicar, tá? Então, imagina aqui uma pizza ou uma barra de chocolate. Por exemplo, essa pizza aqui, ó. Vou fazer um centro nela aqui para ficar mais fácil a divisão. Mas imagina que eu dividi ela em 3 partes iguais, tá? Aqui não tá muito bem igual não, né? Sempre que a gente vai falar dessas partes, tá, gente? A gente vai falar de partes iguais. Às vezes no desenho não fica igual, né? Porque a gente tá fazendo o desenho à mão, mas vocês têm que imaginar que são partes iguais mesmo, tá? Então, deixa eu mudar de cor aqui. Imagina que eu tô falando dessa parte aqui, ó, que eu tô destacando de amarelo. Eu, na verdade, falei do quê? De 1/3 da pizza inteira. Então, a gente vai sempre falar, né? De um pedaço de 3 que eu tinha no total, certo? Se eu fosse fazer isso aqui com o chocolate também, por exemplo, né? Então, imagina aqui comigo que você. Deixa eu pegar uma cor aqui que, sei lá, lembra mais chocolate, por exemplo, né? Então, eu vou dividir aqui, ó, o chocolate em 4, 6, 10 partes, tá? De novo, né? Como eu falei para vocês, vocês têm que imaginar ali que essas partes são iguais. Às vezes a gente não consegue isso no desenho, porque a gente está fazendo à mão, mas é para você imaginar que são partes iguais, senão não vai fazer sentido aqui a gente falar de frações como a gente vai falar, tá? Então, imagina que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 14 partes aqui. Se eu pegar dois pedaços aqui desses 14 que eu tinha, eu peguei dois 14avos, certo? Então, na parte de cima sempre a parte que eu tô me referindo e embaixo sempre o que eu tinha no total, certo? Vou anotar aqui para vocês então, ó, que aqui é sempre a gente vai chamar de numerador, tá? E aqui a parte de baixo a gente vai chamar de denominador, tá? Quando você tem uma fração, o numerador sempre se refere aos pedaços ou à parte que está sendo falada, que a gente está se referindo a ela, e o denominador sempre vai ser o que representa o total, tá? Se tivesse inteiro, seriam 14 pedaços, tá? É bem importante também a gente já falar sobre isso aqui, ó. Eu vou, por exemplo, mostrar para vocês que existem frações equivalentes a esse 12, 14 aqui. 12, 14avos, né? Eu poderia falar 1/7, tá? E eu estaria falando da mesma quantidade. Então, vou fingir que eu fiz essa divisão aqui, ó. Então, um pedaço, outro pedaço. Vou dar uma mudada nesse desenho aqui, só pra gente ter uma noção melhor, tá? Então, eu vou apagar esse desenho aqui, só para você
perceber uma coisa aqui que eu preciso que você veja. Então, vou fazer aqui o mesmo chocolate, uma barra inteira, né, de chocolate, tá? E vou dividir em 14 pedaços de novo, tá? Então, 6, 8, 10, 12, 14. Como nunca fica perfeito, eu vou dar uma chunchadinha aqui, vou apagar para parecer que são pedaços realmente do mesmo tamanho. Então, veja, vou fazer de uma outra cor aqui, tá? Eu vou pegar esses dois aqui, 12 e 14 avos. E agora, eu vou fazer um chocolate, eu vou até pegar a mesma cor, vou fazer um chocolate bem parecido, vou tentar fazer, né, mas é para representar um chocolate igual esse aqui, tá? Imagina que são duas barras exatamente iguais, tá? Então, eu também vou dividir em 14 pedaços. Deixa eu ver se eu acertei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividi em 14 partes. Só que eu não vou fazer esse último traço. Eu vou deixar assim. E eu vou pegar este pedaço aqui, tá? Quando eu fiz aqui nesse desenho, eu peguei duas partes, deu 12, 14 avos. Aqui eu peguei a mesma quantidade, só que era um pedaço maior, que não estava dividido aqui ao meio, tá? Porque nenhum desses estão. Você percebe que esse desenho e esse desenho aqui, eles estão falando da mesma quantidade? Por que que isso acontece? Porque 12 e 14 avos, que é o que esse desenho representa, é equivalente a um sétimo, certo? É a mesma quantidade. Aqui são dois pedaços e aqui é um pedaço só. Como que são iguais essas quantidades? Porque aqui são dois pedaços menores. Se você fosse colocar na balancinha, por exemplo, para ver em gramas de chocolate, você teria a mesma quantidade daqui. Porque esse pedaço é um só, mas é maior. Você consegue ver isso nitidamente colocando assim, ó, 12 e 14 avos é igual a um sétimo? Porque se você dividir a parte de cima, né, o numerador, e a parte de baixo por 2, você chega no 1 sétimo, tá? A gente vai ver isso com bastante calma mais pra frente, mas por enquanto só quero mostrar em forma de desenho para você que isso acontece, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que uma fração, vou colocar aqui bem destacado, tá? Fração é sim parte do inteiro, tá? E às vezes esse inteiro é uma quantidade, tá? Vou colocar aqui parte de uma. Opa, ficou muito separado. De uma quantidade, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, se eu falar da nossa turma do sexto ano inteira, eu vou estar falando da turma inteira, mas é uma quantidade de alunos. Então, se eu pegar lá, por exemplo, 5 alunos nessa turma, eu também peguei uma fração dessa turma, tá? Se eu pegar lá parte do inteiro, por exemplo, parte de uma pizza, né? Eu peguei uma fração dessa pizza inteira, tá? Então, a palavra parte e a palavra fração, elas são sinônimos, por isso que tem esse significado aqui, tá? Mas também a gente não pode esquecer, vou dar uma apagadinha aqui, pode representar uma divisão. Então, eu vou colocar aqui, fração também é divisão, tá? Quando você vê lá, por exemplo, aquele 2 14avos, você pode imaginar isso aqui dessa forma aqui, ó. 2 divididos por 14, tá? Isso aqui dá um número quebrado, certo? Dá um número com vírgula, tá? Que a gente poderia colocar aqui. Mas esse número também representa essa fração na forma decimal, tá? Isso aqui, gente, é bem importante você saber, você não esquecer. É uma divisão, porque vai ter momentos que você vai precisar lembrar disso aqui, certo? Os exercícios que eu propus para vocês essa semana é mais para você reconhecer uma fração, reconhecer a fração numa situação. Então, o que eu quero deixar de mais importante aqui, assim, para você pensar e ter em mente na hora de fazer os exercícios, é que o numerador, vou abreviar aqui,
e o denominador, cada um representa, denominador, cada um representa uma coisa. Então, o denominador sempre é o total do que você tem. E o numerador é sempre a quantidade a que você está se referindo, tá? O total que eu digo, gente, é a quantidade de partes que você dividiu aquele inteiro, tá? E o numerador é a quantidade de pedaços ali que você vai pegar, o que você vai comer, o que vai sobrar, depende do que está no enunciado ali, certo? Então tenha isso em mente para você fazer o exercício dessa semana. A gente vai tirar dúvidas na aula, na videoaula ao vivo. A gente também vai ter outros vídeos falando sobre esse assunto nas próximas semanas. Então esse assunto não vai morrer aqui nessa aula, não. Esse assunto vai continuar nas nossas próprias, esse assunto vai continuar nas nossas próximas semanas, tá bom? É isso, pessoal, por hoje. Bons estudos para vocês. Tchau!